Shalom, shalom, querido. Nós estamos meditando no capítulo 2 do Evangelho de João, as bodas em Caná da Galileia. E falamos que Jesus participou deste casamento e foi justamente neste casamento que Jesus operou o primeiro milagre, o milagre da transformação da água em vinho. E você pode perguntar, o que é transformar? Transformar é tomar nova feição ou caráter, é alterar, é modificar, é fazer passar de um estado ou condição a outro, é converter, é transfigurar. Isso é transformar. E Jesus veio, como eu falei, para buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, do que estamos falando? De Jesus, aquele que veio para operar o milagre da transformação no homem pecador. A palavra de Deus declarará em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só Jesus, o Filho de Deus, é quem tem o poder de transformar as nossas vidas. Porque nós já nascemos pecadores, já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Já trouxemos a herança de pecado que nos foi deixada pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, essa semente que foi corrompida no Éden, foi a semente que nos gerou, foi a semente que nós herdamos. E Jesus veio justamente para mudar nossa história. Ele veio para nos transformar. Ele veio para nos limpar. Ele veio para nos purificar. Ele veio para nos dar a sua vida. Porque só Jesus é a vida. E só quem tem o Filho de Deus tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Continua no seu primeiro estado de pecador, de condenado, de apartado da glória de Deus. Então, é necessário que nós entendamos esse milagre que Jesus fez em Caná da Galileia. Ele veio transformar a água em vinho. Isso fala dessa grande transformação que Jesus veio causar na vida do ser humano, do pecador. Ele veio arrancar este homem do pecado, arrancar das trevas, arrancar da condenação, arrancar da mão de Satanás. Ele veio tirar do homem a condição de bastardo, a condição de separado de Deus. E ele fez tudo isso quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele, ali na cruz, ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu, porque o sacrifício de Jesus foi vicário, significa substituto. Então, Jesus tomou tudo que nós éramos.
E ele foi à cruz, levando em si mesmo os nossos pecados, para que através do seu sacrifício nós fôssemos resgatados, comprados, purificados, lavados, transformados, redimidos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Agora, quem somos e o que devemos ser? Veja, em 1 Coríntios 15:45 está escrito: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, nesse texto, Paulo fala de 2 Adãos. O primeiro Adão, o Adão do Éden. O segundo Adão, o Adão da cruz. O Adão do Éden nos legou o pecado. O Adão do Éden nos deu uma herança maligna, pecaminosa, uma herança contrária àquilo que Deus estabeleceu para nós. Veja que o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Jesus, espírito vivificante, tá? O primeiro Adão, ele é natural. O segundo Adão é espiritual. O primeiro Adão é da terra. O segundo Adão é do céu. E nós somos semelhantes a quem? Ao primeiro Adão, que é terreno. Mas qual é a proposta do nosso Deus? É que nós possamos ser transformados pelo poder do Calvário, pelo poder do sacrifício de Jesus, o segundo Adão, para que nós sejamos celestiais, para que nós sejamos espíritos vivificantes, para que nós sejamos do céu, para que nós possamos trazer a imagem do segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré, que é celestial. Aí a Bíblia afirma lá em Romanos 8, que o nosso Deus, Yahvé, nos predestinou antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então percebam vocês que o nosso Deus persiste e insiste em fazer com que nós sejamos transformados, transfigurados na imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, o milagre que Jesus operou em Caná da Galileia fala exatamente dessa transformação, porque só Jesus pode mudar a natureza. Só Jesus pode tornar um terreno celestial. Só Jesus pode tornar uma alma vivente, um espírito vivificante. Só Jesus pode tornar um primeiro Adão no segundo Adão. Só Jesus operando essa transformação no nosso espírito.
essa transformação que ele operou da água para o vinho, é o que ele faz na vida de todo aquele que o recebe como único Senhor e como único Salvador. Agora, qual o retrato do homem? Hein? Romanos 3 mostra qual o retrato do ser humano. O ser humano sem Deus. Viu? E esse retrato é todo ser humano, homem e mulher no planeta Terra. Não importa a nação onde tenha nascido, não importa a cultura em que foi inserido, não importa a língua que fala, todos os povos, todas as línguas, todas as culturas, todos os seres humanos têm esse retrato diante de Deus. Vamos ler? Romanos 3, versículo 10 em diante. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, queridos, esse é o retrato do ser humano, apartado de Deus, pecador, miserável, egoísta, orgulhoso, soberbo, violento, idólatra, assassino. A boca é cheia de maldição, de amargura. Não há temor de Deus no ser humano que anda distante do Senhor. Então, meus amados, foi desta maneira que Jesus nos encontrou. Foi desta maneira que Jesus nos encontrou. Então, quando ele entrega a lei, ele realmente deseja que nós sejamos praticantes da lei. Ele realmente deseja que nós andemos segundo a lei, mas infelizmente, tanto o povo de Israel como os demais povos não foram capazes de obedecerem a Deus. Ninguém. Nenhum povo como o povo obedeceu a Deus. E a Bíblia diz que nenhuma carne, significa que nenhuma nação, nenhum ser humano será justificado diante de Deus pelas obras, porque a salvação, ela não é pelas obras, ela vem através da graça. A graça é favor não merecido. A salvação é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É necessário que creiamos em Jesus. É necessário que acreditemos neste grande presente que Deus nos entregou, que é Jesus, que veio para nos salvar, que veio para nos perdoar, que veio para nos libertar, que veio para remover toda a condenação que pesava sobre as nossas vidas. Ele veio
tomar o rol de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. E ele cravou esse rol de dívida na cruz. E ali na cruz, ele despojou os principados, as potestades, os dominadores de trevas, todos os demônios. Ele despojou o inferno que nos acusava, que nos condenava. Por isso que o apóstolo Paulo afirma que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque foi Deus quem nos justificou. Então, a culpabilidade humana, ela é universal. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano já nasce apartado de Deus. Por esse motivo, nós precisamos ser transformados pela ação miraculosa do Espírito Santo de Deus. E essa transformação é feita quando nós reconhecemos que somos pecadores. O amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é para você. O amor de Deus foi revelado na cruz do Calvário, quando ele entregou Jesus para morrer em seu lugar, em lugar de todos os povos no planeta Terra. E todo aquele que abriu seu coração e crê no meio que Deus estabeleceu para a salvação do homem. E o único meio que Deus estabeleceu foi Jesus. É através da morte vicária de Jesus que o homem pecador é salvo, que o homem pecador é transformado da água para o vinho. Quando esse homem reconhece isso e recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele é transformado, ele é salvo, ele é liberto, ele recebe a natureza de Jesus. Ele passa a ser filho de Deus, ele passa a andar na luz, ele passa a ser sal da terra e luz do mundo. Ele passa a ter o DNA do Senhor Jesus. Então, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua casa, Deus quer transformar a sua cidade, Deus quer mudar a sua história. A única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e recebê-lo pela fé, para que a sua vida seja transformada. O milagre da transformação aconteça na sua vida e você passe a ser filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Shalom, shalom. Deus te abençoe grandemente. E voltaremos na próxima aula.